Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Nesta quarta-feira, hoje, dia 9 de agosto de 2023. Eu sou Heitor Fredo. Nós vamos juntos até às 11h30 com os destaques da região metropolitana de Campinas, mas atenção voltada também ao noticiário nacional e internacional. Comigo na mesa de som e trabalhos técnicos, Danilo Capucci aqui na nossa Rádio Bandeirantes Campinas, que você pode conferir também com imagem no canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e receber a notificação também ao longo da nossa programação. Você nos acompanha também em AM 1170, em FM 85.7 e pelas plataformas digitais, o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com e outros aplicativos de rádio que você confere pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu aparelho eletrônico. Comigo nesta manhã, Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira, para lá de movimentada, amanhã quente já nos bastidores políticos e policiais do nosso país, né? Nenhum dia de respiro, né, Heitor? Hoje, com prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, detido em Florianópolis, numa ordem do Supremo Tribunal Federal em função das investigações de interferências nas eleições presidenciais do ano passado. Daqui a pouco a gente vai girar nossa reportagem também direto de Florianópolis, mas antes, para você saber como está a situação do tempo neste momento, Campinas registrando 23 graus e hoje com possibilidade de pancada de chuva maior, porque ontem falava aqui no microfone da Bandeirantes que havia a chance de, no final da tarde, começo da noite, uma chuva ser registrada. O que a gente viu foi uma temperatura caindo, mas sem chuva. Região metropolitana amanheceu com predomínio de sol, temperatura mínima na casa dos 15 graus. Esse tempo deve dar uma virada. Esse período quente, mesmo no inverno, deve começar a mudar nos próximos dias. Para hoje, além de chuva na madrugada, início da manhã em algumas regiões do estado de São Paulo, há previsão para que ela siga também para a região de Campinas. A partir da tarde de hoje, região de Campinas, região de Sorocaba, de Piracicaba e também as cidades próximas a Mogi Guaçu, devido a uma área de baixa pressão do sul do país, vai começar a ter nuvens mais carregadas, umidade na área de São Paulo. E como estamos precisando dessa chuva, né? Tempo muito seco, Campinas registrando umidade relativa do ar na casa dos 30%, o que é algo que exige atenção, o que é algo que exige cuidados com o nosso corpo e o que é algo que também chama atenção pelo período do ano. Claro que o inverno sempre tem a característica de ser mais seco, mas vivemos um período quente, temperaturas altas
O mês de julho, por exemplo, você teve a sensação de que julho foi um mês muito mais quente do que costuma ser? E olha, não foi só sensação e não foi só no Brasil. Meteorologistas do mundo todo já cravaram. Este foi o mês de julho mais quente da história, desde que houve a medição nessa era moderna, que nós tivemos conhecimento. A Sônia Blota fala um pouco do que isso significa na reportagem que a gente traz a partir de agora. A combinação de calor extremo e tempo sequíssimo levam aos incêndios florestais. A vítima da vez é a região sul de Portugal. O fogo atinge parte do Alentejo e se alastrou pelo Algarve. Quase 1.500 pessoas precisaram sair às pressas de casa. Na vizinha Espanha, o verão tem sido difícil. A temperatura passa frequentemente dos 40 graus. Além dos incêndios, a seca prejudicou a agricultura e os reservatórios estão assim, vazios. Mais de 9 milhões de espanhóis enfrentam o racionamento de água. Os dados que chegam da meteorologia são preocupantes. Julho foi considerado o mês mais quente já registrado na história. Um recorde que deve ser facilmente batido nos próximos anos. O El Niño não tem dado trégua. Os oceanos também são vítimas deste fenômeno preocupante. As temperaturas de julho foram muito altas. Segundo a ONU, a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na fervura global. Pois é, fervura global, o novo termo com o qual vamos ter que conviver. Já não é de hoje que meteorologistas, cientistas do mundo todo dizem que a temperatura do planeta está subindo, mas os números recentes preocupam ainda mais. E para os próximos anos, a tendência é de vivermos invernos cada vez mais quentes, temperaturas cada vez mais altas, mesmo em períodos em que não há essa história, não há essa previsão e esse histórico para esses meses. Mas é assim que nós vamos ter que lidar com a nossa era, com a nossa geração. O Manhã Bandeirantes presta serviço também ao motorista que está circulando pelas ruas, avenidas e rodovias que cortam a nossa região. Começando com a informação para você que está a caminho da cidade de São Paulo. Rodovia Anhanguera, neste momento, com lentidão de 1 km no trecho que passa por Jundiaí, do KM 61 ao KM 60, e também na chegada à capital paulista, mas com apenas 1 km de lentidão, reflexo das marginais congestionadas, como sempre, na cidade de São Paulo. Trânsito na Bandeirantes não está muito melhor, não. São 2 quilômetros de lentidão entre Jundiaí, no trecho de Jundiaí, entre os quilômetros 56 e 54, e 3 quilômetros de lentidão para o motorista já na chegada à cidade de São Paulo. Então está mais ou menos o mesmo cenário. Se você está naquela dúvida se segue pela Anhanguera, pela Bandeirantes, eu particularmente prefiro a Bandeirantes, mas em condições de trânsito está tudo muito parecido. 1 quilômetro, 1,5 km, 2 de lentidão em Jundiaí, depois somente o reflexo da marginal. Já no corredor Dom Pedro, preocupação nesse momento com o motorista que está no anel viário. As obras retomadas da troca do asfalto, substituição da malha para um novo material, para dar mais mobilidade também ao trânsito, mas tem lentidão agora na altura do quilômetro 8. O bloqueio começou no início da semana, na segunda-feira, e a lentidão segue nesse trecho por pelo menos 2 quilômetros para o motorista que está chegando a Campinas e vai acessar a rodovia Dom Pedro. É um pouco à frente da entrada de Valinhos, um pouco depois da entrada do Jardim São Gabriel, uma das entradas de Campinas, onde está sendo feita a obra, mas esses trechos já registram lentidão neste momento. Agora não há pontos de lentidão nem na rodovia Santos Dumont e nem também na rodovia SP-340, a governador Dr. Adhemar de Barros. Sobre o noticiário nacional, já estamos com a repórter Graziane Ubiali, direto de Florianópolis, para falar sobre a operação da Polícia Federal deflagrada nas primeiras horas do dia. Silvinei Vasquez está preso numa determinação do Supremo Tribunal Federal por conta da possível interferência nas eleições do ano passado. Ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele era responsável por criar operações como barreiras policiais, como blitz
e elas foram colocadas como um motivo para atrapalhar a chegada dos eleitores em cidades onde, no primeiro turno, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva teve uma vantagem mais ampla em relação ao então presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A Polícia Federal investiga a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal e do então diretor da corporação nessas ações de dificultar a locomoção de eleitores. 30 de outubro foi a data do segundo turno. Blitz foram realizadas em diferentes estados e a prisão preventiva não tem prazo para terminar. É a previsão que o ex-diretor-geral seja levado para a sede da Polícia Federal em Brasília ainda hoje e preste esclarecimentos sobre algo que já foi, por exemplo, o motivo de investigação da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro e de outras ações também no Congresso. Conosco a repórter Graziane Ubiali, direto de Florianópolis, trazendo mais informações dessa operação. A informação que nós temos é que o Silvinei Vasquez foi preso hoje pela manhã na capital catarinense e deve ser conduzido a Brasília para prestar depoimento, para ser ouvido e tudo mais, por conta da Operação Constituição Cidadã, que investiga interferências da PRF durante as eleições do ano passado, quando inclusive Silvinei era então o diretor. Hoje ele é ex-diretor da PRF, mas na época ele era diretor e poderia aí ter envolvimento em ações que impediram eleitores do ato de votar. Essa é a grande investigação, né? Além da prisão preventiva do Silvinei, ainda tem mandados sendo cumprido aí, mandados e buscas, né, sendo cumpridos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e também no Distrito Federal, para apurar, então, essas possíveis suspeitas, né? Qual é a suspeita? De que teriam sido policiais e equipamentos da PRF teriam sido utilizados para impedir que eleitores chegassem até os locais de votação no segundo turno, lá na data do dia 30 de outubro de 2022. Então, toda essa investigação está acontecendo, inclusive a própria PRF também determinou, agora pela manhã a gente recebeu essa informação fresquinha, que outros 50 policiais, pelo menos 50, sejam ouvidos. Essas oitivas devem começar ainda nesta manhã, da mesma forma como o Silvinei vai ser encaminhado então para Brasília, e toda a apuração desses equipamentos que vão ser levantados agora com as buscas e apreensões e tudo mais de informação e de documentos, a Polícia Federal deve trazer mais detalhes próximo do meio-dia dentro de uma coletiva. Obrigado, Graziane Ubiali. A Operação Constituição Cidadã cumpre ainda 10 mandados de busca e apreensão também no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no estado do Rio Grande do Norte. A ação conta com o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou a oitiva de 47 policiais rodoviários federais. Ex-superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, principalmente os ocupantes de cargos no Nordeste, estariam entre os alvos da operação. Tiago Prudente, como você disse, uma manhã que começa agitada e que leva à prisão um personagem que, se não teve interferência direta nas eleições, porque o presidente Lula foi eleito, mostrou ali, segundo a investigação, segundo a apuração, uma intenção de usar a máquina pública para tentar atrapalhar de alguma forma as eleições. Algo que ele sempre negou desde o início das acusações, enquanto estava no cargo e depois do fim do governo Bolsonaro. Ele sempre disse que foram apenas questões técnicas para definir onde aconteceriam esses bloqueios. Algo que vale lembrar: no dia da eleição, o ministro Alexandre de Moraes também disse publicamente entender essas operações, entender que ali não houve abuso. Depois, ele traz uma outra visão a respeito desse pleito eleitoral. Estaria naquele dia, de repente, Alexandre de Moraes colocando panos quentes para não inflamar ainda mais uma eleição que já estava quente? Como é que você vê essa operação que acontece nesta quarta-feira? Olha, Heitor, eu entendo da seguinte maneira: naquela ocasião da eleição, quando essas operações que atingiram principalmente o Nordeste brasileiro aconteceram, o ministro Alexandre de Moraes, ele percebeu que fazer o adiamento ou ampliar o horário de votação das eleições naquela data poderia suscitar questionamentos referentes àquele segundo turno. Então, ele faz uma avaliação
de que não teria afetado a votação naqueles estados e então determina que a eleição não seria estendida. Então acho que naquele momento o ministro percebe que aquele poderia ser um movimento, sim, o que é apontado por alguns investigadores, a um movimento já pensando numa possibilidade de colocar em xeque as eleições no segundo turno. Inclusive, a investigação sobre essas operações tem o intuito exatamente de descobrir isso, se faz parte de um plano maior, já pensando nessa possibilidade de questionar o resultado das eleições. E possivelmente, se houvesse ali um adiamento, uma ampliação daquele horário de votação nesses estados, poderia acontecer este questionamento. O que acontece agora? Porque Silvinei Vasquez foi preso agora, ele que prestou depoimento na CPI dos atos golpistas na semana passada. Por que neste momento ele foi preso? O que se tem, Heitor, e eu conversei com algumas fontes, é que a PF conseguiu descobrir, junto ali, que outros policiais rodoviários federais receberam um plano exatamente para que essas operações se concentrassem no Nordeste brasileiro, derrubando aquela história de que, olha, foi algo dentro do planejamento, não teve nada de anormal, foi tudo dentro do planejado, mostrando sim que houve uma articulação exatamente no segundo turno para que as blitz acontecessem principalmente em locais de votação onde o atual presidente Lula tem e tinha uma votação muito mais expressiva. Então há um fato novo, essas fontes passam que há sim esse fato que foi apurado pela Polícia Federal e foi verificado, então, feito o pedido de prisão e agora Silvinei Vasquez está com a prisão preventiva. Ao mesmo tempo, com essa confirmação desse plano estratégico que foi passado para os policiais rodoviários federais, esse fato novo, isso coloca em xeque o depoimento de muitas pessoas referentes ao assunto, que disseram que era uma questão técnica do próprio Silvinei. Inclusive, Anderson Torres, que disse na CPI que era uma questão técnica também e que não teve acesso, que não viu nada de diferente feito pela PRF, já começa a pensar numa estratégia de defesa. Na estratégia de defesa no seguinte sentido: olha, não tive acesso a esse relatório da PRF sobre esse plano especial aí para as eleições. Então agora até os próprios aliados de Silvinei Vasquez, de Anderson Torres, começam a falar assim, olha, agora começou a complicar, começou a ficar difícil, então a gente tem que acompanhar essa investigação. Para a PF ter pedido a prisão e a prisão ter sido concedida pela Justiça, demonstra que há algo nesses relatórios que chama bastante a atenção. E é um passo importante nessa investigação sobre essas operações no segundo turno, operações que impediram ali muitas pessoas de votar, estavam ali fazendo blitz em ônibus, em veículos, em locais de votação, próximos de locais de votação. O TSE diz que não afetou a votação, a gente olha, a abstenção realmente não afetou, mas esse tipo de situação não é para acontecer num dia de eleição, né? Se fosse no país todo, seria justificável, mas não fez sentido algum e por isso está sendo investigado e agora com desdobramentos e até com o encontro aí de um plano realmente elaborado pela PRF. Que é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, à época comandada por Anderson Torres. Aliados do ex-ministro, inclusive, afirmam que ele tem um álibi para o dia das eleições, dizer que a PRF possui autonomia funcional e, nesse sentido, não caberia ao então ministro definir o planejamento de atuações das equipes, algo que ele vem defendendo para, de certa forma, tirar o corpo também de uma ação que ele quer mostrar, já que cada um está defendendo o seu lado, o seu interesse, que ele nada tinha a ver. O Anderson Torres, inclusive, na época ministro da Justiça, diz que às vésperas do segundo turno esteve na Bahia por conta de obras na Superintendência da Polícia Federal. Ontem foi um dia de depoimento, nós acompanhamos ao vivo alguns trechos de Anderson Torres na CPI dos atos de 8 de janeiro e o Caian Messina traz agora pra gente um resumo do que foi falado, do que foi perguntado e até da forma como nos bastidores se comportou o ex-ministro Anderson Torres.
Anderson Torres chegou à CPMI usando uma tornozeleira eletrônica e repetiu o depoimento que deu à Polícia Federal. Negou omissão nos ataques aos 3 poderes. Ele era o secretário de Segurança do Distrito Federal no dia 8 de janeiro e estava de férias nos Estados Unidos. Pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. A relatora da comissão acusou o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro de promover um jogo de empurra com a PM, que sem o então secretário no comando não soube como agir. Fica, na verdade, um jogo de responsabilidade, e o que a gente vê foi um cenário que nós acompanhamos, de destruição da sede dos 3 poderes no país. O ex-ministro ficou 4 meses preso, foi solto cumprindo medidas cautelares e responde a um processo por omissão no 8 de janeiro. A CPI quebrou os sigilos bancário e telefônico de Anderson Torres e agora vai fazer um pente fino nesses dados. Torres também negou responsabilidade sobre a chamada minuta do golpe. A Polícia Federal apreendeu na casa dele um papel com um plano para decretar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e anular a eleição do presidente Lula. O ex-ministro disse que não sabe quem entregou o documento a ele. Uma fantasiosa minuta que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. A relatora da CPMI protocolou um pedido de acareação entre Anderson Torres e o delegado da Polícia Federal, Leandro Almada, que depôs a PF no fim do mês passado. Eles deram versões diferentes para o motivo de uma reunião na Bahia a poucos dias do segundo turno das eleições no ano passado. Outra contradição que nós acompanhamos ao vivo ontem no depoimento foi com relação à sucessão no cargo, que Anderson Torres disse que não teve participação alguma. Então já era um ponto ali que a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, levantou como uma das contradições, menor em relação aos outros pontos que depois apareceram ao longo do depoimento. A expectativa é que, a partir desse depoimento, o relatório possa ter mais elementos, embora, de certa forma, a base governista hoje parece ter saído um pouco frustrada, porque pouco avançou nas investigações, os depoimentos ali pouco trouxeram de informações novas. Embora Anderson Torres tivesse a prerrogativa de não responder a muitas perguntas, ele pouco usou dessa opção, ele respondeu a muitos questionamentos. Agora, se as respostas foram de alguma forma utilizáveis para o relatório ou não, aí é um outro passo, aí é uma outra situação. A questão do documento chamado de minuta do golpe, me parece que a narrativa, para usarmos o termo da moda, da então base governista, da época de Jair Bolsonaro e do próprio ex-ministro Anderson Torres, é de desqualificar como um papel qualquer, como algo escrito que não foi colocado para frente. O que precisa investigar é se de alguma forma foi conversado sobre golpe ou não, porque estamos falando de algo muito sério, estamos falando de algo muito grave, que o fato de não ter tido avanço, não ter se concretizado, não significa que não aconteceu, teoricamente, uma manipulação da máquina pública para tentar um golpe de Estado no país. É algo muito grande e que precisa ser investigado do tamanho que é. Tentar desqualificar é parte da estratégia de defesa. Se lá na frente identificar que, de fato, isso não teve peso nenhum, que isso de nada teve importância para a história da República, para a nossa história recente da democracia, que isso seja comprovado com os fatos. Mas, por enquanto, há algo sim a ser analisado muito sério. Porque quando se fala de um documento escrito que passou pelas mãos de autoridades e que foi discutido a portas fechadas dentro de gabinetes do alto escalão da República, isso não pode passar como algo apenas folclórico ou fantasioso, até que se prove o contrário, Tiago. Esse é um ponto central, né? A gente não pode simplesmente achar que tudo o que aconteceu é normal. A gente tem fortes indícios de que tudo que foi feito e tudo que foi planejado fugiu
da normalidade, fugiu do protocolo, fugiu do padrão. E é preciso, sim, investigar. É preciso, sim, investigar o que essas figuras que são apontadas aí pela CPMI, que são apontadas pela Polícia Federal, que também faz essa investigação, o que essas figuras fizeram. É preciso apurar. Ninguém está dizendo aqui, e eu sempre faço essa ressalva, porque há a presunção da inocência, de que essas pessoas são culpadas. Mas é preciso investigar porque, Heitor, fica muito claro que algo não está certo. Algo foi feito fora do protocolo. Algo que geralmente não é feito em eleições foi realizado. Procedimentos que foram feitos depois da eleição também fugiram do padrão. E aí é preciso uma explicação. Por que isso? Por que essas medidas foram tomadas? Por que foram encontrados, por exemplo, esse documento na casa de Anderson Torres, essa tal da minuta do golpe? Por que documentos como esse estavam circulando? O que estava acontecendo? Isso precisa ficar muito bem explicado, ficar muito claro o que aconteceu, para que a gente saiba exatamente, ponto a ponto, do que aconteceu antes da eleição, no dia da eleição, depois da eleição, até a gente chegar àquele dia trágico que é ali em janeiro, quando há aquela depredação em Brasília, que é sim uma tentativa de golpe. É preciso criar uma linha, e a Polícia Federal já está criando, por isso que eu acredito que a CPMI fica patinando, porque a PF, por exemplo, com essa operação hoje, mostra que está com a investigação muito mais avançada, e está criando esse fio condutor, e do que aconteceu, se alguém incentivou, se não incentivou, e isso é natural e é preciso, para que a nossa democracia demonstre que as instituições estão atentas e estão fazendo o seu trabalho. Eu acho que esse é um ponto que fica muito claro, que a gente precisa investigar e entender exatamente o que aconteceu. Por que disso? Por que nós chegamos a esse ponto? Por que a gente presenciou cenas como aquela em janeiro? Porque não foi algo que estalou os dedos e aconteceu. Foi algo que foi acontecendo. E o que vem sendo revelado aos poucos demonstra que isso sim veio acontecendo, que isso tem sim um fio condutor, que isso sim tem alguém ali fazendo ações pensando no resultado. Agora, se essas ações foram coordenadas ou não, é isso que a Polícia Federal está tentando descobrir. E, por exemplo, vou voltar lá no caso do Silvinei. O próprio Anderson Torres já está dizendo que o Silvinei não foi uma indicação dele, e realmente não foi uma indicação dele. O Silvinei Vasquez é uma indicação direta da família Bolsonaro, ele tem uma ligação muito próxima com o Flávio Bolsonaro. Isso não é segredo para ninguém. Então ele já está tirando da cota dele, falando, olha, essa indicação não fui eu que fiz, e o que há dentro da PRF, que Silvinei sempre foi muito proativo para ajudar a família Bolsonaro. Isso próprios policiais da Polícia Rodoviária Federal, que foi considerada uma polícia bolsonarista, que havia essa bolsonarização dentro da PRF. Então, é preciso entender, ele agiu sozinho, ele fez isso sozinho, ele pensou, havia um plano maior, Então, acho que esses pontos são fundamentais, porque a nossa democracia tem o dever e as instituições que integram a nossa democracia de entender o que aconteceu para evitar que no futuro isso se repita, seja com quem quer que esteja no poder ou quem quer que planeje algo desse tipo, né, Heitor? O ouvinte participa pelo 97102-1493, 97102-1493. E o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, ele toca num ponto que também sempre vale a pena observar nessas mega operações. Ele diz, não questiono a investigação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele não questiona as buscas e apreensões. De fato, é preciso investigar e, se for o caso, responsabilizar. Mas precisava todo esse espetáculo da prisão? Não era isso que se reclamava nas operações da Lava Jato? E agora pode? É o que questiona o Celso Santos. De fato, operações que envolvem político, antes mesmo da Lava Jato, já geravam repercussão. Me lembro, por exemplo, de Celso Pitta, ao ser preso algemado, colocar um terno por cima para tentar disfarçar. E na época havia uma outra discussão. Por que quando não é um político é um esculacho maior e quando é político é diferente?
Há uma prerrogativa no Brasil, há uma lei no Brasil em que, por exemplo, a pessoa só deve ser algemada quando oferecer risco de fuga. Então, as algemas já foram retiradas desse tipo de operação. Mas aquela cena com viaturas cercando um quarteirão, colocando todas as pessoas que moram no bairro, eventualmente no mesmo prédio, acordando cedo. As operações são feitas de madrugada para que, primeiro, não vazem as informações e assim haja a possibilidade do investigado fugir ou destruir provas antes da chegada dos agentes da Polícia Federal, dos policiais militares que às vezes também colaboram com esse tipo de operação, e também para que, naquele momento, haja a certeza de que a pessoa está na residência onde é alvo de mandado de busca e apreensão. 5h30 da manhã, a chance dela estar ali dormindo é maior do que se a Polícia Federal bater na porta da casa e falar 7 horas da manhã, essa hora ele já saiu para trabalhar. Então, esses são 2 motivos. Começar cedo para não vazar informação e ter a certeza de que o alvo estará por lá, ou pelo menos uma chance maior dele estar por lá. Daí para ter a cena que é considerada por muitos um espetáculo, é um outro passo. E se na Lava Jato era motivo de crítica, agora, se houver abuso, também tem que ser alvo de investigação de possíveis excessos, Thiago. Eu sempre fui um crítico a esse espetáculo que é feito, seja ele com políticos, seja ele com quem quer que seja ele com uma pessoa que foi presa por um outro crime, acusada de um outro crime. Por quê? Porque o que pode acontecer é que essa pessoa não tenha cometido esse crime. E aí? E aí essa pessoa é absolvida e a cara dela já está na imprensa, a cara dela já está em todo quanto é lugar, e o pré-julgamento já foi feito e ela foi dada como condenada. Então, assim, esse é um cuidado e é uma discussão que precisa ser realizada. Eu sempre fui muito crítico com isso, e como jornalista também sou crítico, às vezes, como a imprensa lida com essa situação. Eu não tenho problema nenhum de criticar internamente o nosso trabalho também. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado quando a gente faz essa abordagem de pessoas que estão ali sendo acusadas de um crime, porque até que a justiça a condene, ela não é condenada, ela é apenas ela está ali sendo acusada, e a presunção da inocência é muito importante. Mas o que acaba acontecendo é que há ali uma condenação pela exposição que essa pessoa sofre. É claro que na questão dos políticos é muito difícil diminuir essa questão da repercussão que acontece, porque mesmo que Silvinei não tivesse vazado na imprensa que ele foi preso durante essa operação, uma hora ou outra alguém ia descobrir que ele foi preso. E por ser uma pessoa que ocupa um cargo público, aí já tem também uma outra questão que se envolve, uma pessoa pública envolvida numa questão que é muito mais ampla. A divulgação desses fatos é muito mais delicada de ficar ali no reservado. Porque como é que você não vai identificar o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que é acusado ali de ter elaborado um plano para afetar o resultado do segundo turno das eleições? Então, é uma situação muito complicada, mas é um debate que precisa acontecer. Eu sou muito crítico, não é a primeira vez que eu critico isso aqui no ar da Rádio Bandeirantes, ouvintes que acompanham sabem disso, e eu acho que é preciso uma discussão séria da imprensa, da polícia, dos órgãos, sobre como isso é feito. Eu sei que é uma linha muito tênue, porque como não divulgar o nome de Silvinei Vasquez em casos de políticos, como não divulgar o nome dos políticos, se todo mundo já sabe quem eles são? Acho que aí é a forma que a gente precisa discutir, mas isso vale também para crimes que acontecem todos os dias, e a gente divulga na imprensa a questão da identidade desses suspeitos. Então, é algo que precisa uma modulação. Acho que a questão, Heitor, central é o seguinte: você tem que ter o bom senso de entender a situação que está pela frente, exatamente para a gente conseguir diminuir, para não virar um espetáculo apenas, mas que seja algo sério, porque a prisão de uma pessoa é algo muito sério, e que se ela for presa e não for realmente
condenada, os impactos para a vida dela são enormes. Se ela foi inocente, a gente vê isso acontecendo várias vezes, então é preciso uma atenção, sim. Concordo com o ouvinte, mas é um assunto muito delicado, não é um assunto fácil, que nem eu consigo decifrar o momento certo de fazer isso ou não, que eu acho que precisa se pensar caso a caso e o bom senso, e também se colocar no lugar do outro. A pessoa deve estar pensando, nossa, mas colocar no lugar de alguém que é acusado de um crime? Sim, se colocar no lugar do outro também é importante, porque essa pessoa pode ser inocente. Ouvinte participando conosco também desse debate sobre a política brasileira, mas mais amplo, sobre as investigações de governos anteriores. E o Adriano Vermelho escreve: olha, muito se fala na mídia de direita sobre vingança, perseguição e até censura. Isso dito por pessoas que até hoje falam em ditadura e golpe. Não tenho compromisso com a mentira. Óbvio que muito de tudo isso, sim, na opinião do Adriano, é pura vingança. Mas também fica evidente que muitas atitudes por parte do governo antigo incorreram em crimes. Foram escolhas próprias que deveriam ter sido pensadas. Coisas como o que iria acontecer se ou quando perdessem o poder. E perderam. Quanto à vingança / perseguição, ele acredita que ela infelizmente faz parte do jogo. Quem tem mais poder bate mais forte. Se eles não entendem isso, é mais uma mostra que eles ainda não estão preparados para todo o poder que é governar um país deste tamanho, é a opinião do Adriano Vermelho. O Wagner Marcondes nos escreve dizendo: bom dia, 2 comentários se me permitem. O primeiro: meu Deus, futuros livros de história do Brasil terão apenas 2 páginas, uma falando de Lula e outra falando de Bolsonaro. Não se fala de outra coisa neste país. A segunda: ouvi noticiários hoje, e aqui eu incluo todos, está aparecendo entrevista de apresentação de jogador recém-chegado a um clube de futebol. Tudo muito repetitivo. Os mesmos assuntos, todo dia. Enfim, quem já viu uma entrevista dessas, já viu todas. Acho que o mesmo pode ser aplicado aos noticiários atualmente. Entra dia, sai dia, os assuntos são os mesmos. Isso acaba cansando quem está do lado de cá. Cansa também quem está do lado de cá, viu, Wagner? O problema é que os fatos vão se repetindo e as investigações vão colocando os mesmos personagens no jogo. Entra dia, sai dia, os assuntos são os mesmos, como ele disse. Isso acaba cansando quem está do lado de lá, mas fazer o quê? Não é a cada dia nosso país escreve uma página mais trágica do que a outra. Um dia isso muda, se Deus quiser. Mas quando? Não sabemos. Quanto a ter 2 personagens hoje, e a gente está vendo a história ser escrita, esse período da história de fato terá esses 2 protagonistas, Lula e Jair Bolsonaro. Na minha opinião, por falta total de competência de outros personagens políticos a entrarem nessa história. Porque acho que há uma grande camada da população que gostaria de ter uma terceira opção, e aqui eu não digo só eleitoral, eu digo de liderança. Porque nas eleições apareceram nomes de candidatos diferentes, outras opções. Nenhuma delas se mostrou competitiva diante de 2 fenômenos da política brasileira: Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Então, os livros de história sim vão ser contados a partir desses 2 nomes de presidentes que tiveram governos muito marcantes, com aprovação de uma boa parte da população, rejeição de uma boa parte da população, e a história não terminou, porque Lula é o atual presidente e Bolsonaro ainda é o principal líder da oposição. Enquanto, pelo lado da esquerda, não surgir uma liderança capaz de ter ainda a repercussão e o impacto que as falas de Lula e a presença de Lula causem, e do outro lado a oposição não conseguir um nome que substitua Bolsonaro, eles vão continuar sendo os protagonistas políticos. E repito, na minha visão, por pura falta de competência de outros personagens se mostrarem capazes de dar soluções ao país, apresentar novas ideias. Tem mensagem chegando também de áudio do nosso ouvinte pelo 97102-1493. Bom dia a todos, DJ Alê. Tiago, eu gostaria de rebater uma posição que você está apontando agora, dizendo que o político, quando é denunciado, depois aprovada a inocência, está lá a pessoa marcada. Eu não concordo com você, porque se fosse assim, o nosso atual presidente não teria sido eleito. Eu acho que não há problema nenhum, tem que se investigar, bota a cara das pessoas. Na minha opinião, vai dar até mais exposição e pode ser mais favorável do que prejudicial para a pessoa entrar no meio do escândalo desse, tá? Já vista que o Lula foi reeleito, tá bom? Grande abraço a todos, DJ Alê. Essa é a minha opinião.
Obrigado, DJ Ale. Lembrando que Lula é um personagem fora da caixinha, né? É um personagem que, além de estar na política há muito tempo, gostem ou não, é um dos principais nomes da história política do país. 3 vezes eleito presidente da República, foi segundo colocado em 89, preso, volta depois como eleito presidente. Então, é um personagem fora do cenário normal. Na política do dia a dia, tem alguns nomes que, uma vez citados em investigações, já tem basicamente decretado o fim da sua carreira, né, Tiago? Tiago Prudente está, neste momento, observando também os argumentos. Cadê Tiago Prudente? Ele vai também trazer a opinião aqui. Você pode participar conosco também pelo 97102-1493, 97102-1493. Embora alguns nomes de política brasileira... Claro que o Lula é uma situação que eu considero extraordinária por ser uma figura política muito grande, assim como também é Jair Bolsonaro, que mesmo inelegível, ainda tem uma gama de seguidores querendo que ele se coloque como candidato a presidente da República. Mas outros nomes que também tiveram investigações, foram caçados, continuam no cenário político. Nesse ponto eu concordo com o DJ Ale, por exemplo, Fernando Collor de Mello, que a gente sabe o que aconteceu, foi alvo de impeachment, alvo de denúncias, e continua sendo uma figura na República Brasileira como senador. Tiago Prudente, tudo certo por aí? Agora voltou? Agora sim. Agora estão me ouvindo, olha só. Não, é o equipamento aqui me dando um trabalhinho. Não, eu vou só pontuar aqui, eu acho que você foi no ponto certo referente ao Lula, porque respeito a opinião do DJ Ale, mas é que o Lula é uma figura fora da caixinha. Com alguns políticos isso também já aconteceu. Mas a gente tem que colocar que outras pessoas não têm o mesmo efeito, que sofrem e a carreira termina ali por causa dessa situação. Então, é preciso muita atenção. Por isso que eu falo, o cuidado é necessário, porque o efeito nem sempre é igual para todas as pessoas, e não só para políticos, para figuras públicas também. Eu não me lembro o nome aqui, mas teve o reitor de uma universidade em Santa Catarina que passou por uma situação semelhante. Foi acusado na Lava Jato de fazer parte de um esquema de corrupção. Ele acabou tirando a própria vida. E aí o que aconteceu? Ficou provado depois que ele era inocente. Pela pressão que se teve, pela toda a repercussão ali, daquela operação que teve. Então, por isso que eu falo, o cuidado é necessário. É por isso que eu faço essa ressalva e respeito a opinião do DJ Ale, mas acho que é preciso. E não só para políticos, eu acho que para qualquer pessoa que é acusada de um crime, ela precisa ter ali, esse cuidado precisa ser muito grande. Vou pegar um exemplo claro. Teve o torcedor do Palmeiras, no jogo, a morte da torcedora do Palmeiras, o Heitor, o que aconteceu? Foi preso uma primeira pessoa acusada de ter atirado essa garrafa. Foi presa, teve o nome exposto, a foto colocada em todos os jornais. O que aconteceu depois, dias depois? Descobriu que não era ele. Mas você acha que todo mundo que viu a foto dele descobriu que depois não era ele? Muita gente nem acompanhou o caso de novo, mas o estrago já estava feito. Então é por isso que aí tanto a polícia precisa ter responsabilidade nisso, quanto também a imprensa que faz essa divulgação. Nesse caso aí foi a polícia que disse que ele tinha confessado o crime, mas depois se notou que não era nem ele, outra pessoa foi acusada. Estou usando um exemplo de um crime comum, para a gente ter uma ideia. Esse é um exemplo, né, Heitor? 11, agora são 10 da manhã, 42 minutos, 10h42. Querendo terminar o programa já, olha. Todo mundo tá meio xarope da cabeça, né, Tiago Prudente? Esse país nos deixa loucos. 10h42, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta tem destaques da nossa região. Nós vamos trazer mudanças em uma linha de ônibus. Tem operação da Polícia Federal sobre manipulação em situações de jogos de futebol com mandado cumprido aqui na região metropolitana de Campinas. E também a investigação de uma tentativa de homicídio que aconteceu na tarde de ontem em Campinas, região do Campo Belo. Tem reportagem sobre esse assunto, a gente conta pra você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. É notícia.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. O ex-vice-presidente Mike Pence atingiu o limite de doadores para se qualificar para o primeiro debate presidencial republicano no final deste mês em Milwaukee. Isso poderia configurar um potencial confronto com seu ex-chefe Donald Trump, caso o ex-presidente se comprometesse a participar também. Trump, o atual favorito que foi indiciado federalmente na investigação da interferência eleitoral de 2020 do procurador especial na semana passada, ainda não anunciou se vai estar presente neste debate que acontece no dia 23 de agosto. Os candidatos republicanos estão tentando reduzir a liderança de Trump enquanto ele enfrenta problemas legais crescentes e uma quarta possível acusação. E mais de 11 mil trabalhadores da cidade de Los Angeles entraram em greve pela primeira vez em mais de 40 anos. Motoristas de ônibus no Aeroporto Internacional de Los Angeles, operadores de caminhões de lixo e capitães de barcos portuários estão entre os trabalhadores que planejaram, no caso, a greve por 24 horas. De acordo com o sindicato que representa a grande parte dos funcionários do setor público da cidade, os funcionários se sentem sobrecarregados em meio a centenas de vagas de emprego na cidade. Los Angeles também é o epicentro das greves de atores e roteiristas de Hollywood que paralisaram a maioria das produções de entretenimento e também do sindicato que representa 15 mil trabalhadores de hotéis, que promoveu greves contínuas na cidade desde o início de julho. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h46, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes. Um acidente entre dois veículos deixou 2 pessoas feridas no bairro Vila Mimosa e preste atenção nos detalhes desse acidente. O veículo que provocou essa batida é roubado. E os 2 carros atingiram um muro que foi destruído. Morador da casa, assustado, saiu para ver o que aconteceu. Tinha uma pessoa ferida de um carro, uma pessoa ferida no outro, o muro da casa destruído e a descoberta de que um deles estava dirigindo um veículo roubado. Segundo a apuração da Polícia Militar no local, a primeira equipe a chegar, o veículo que atingiu o outro era uma Fiorino, estava estacionada o veículo atingiu uma Fiorino. A Fiorino estava estacionada na Rua das Magnólias e depois esse carro roubado destrói o muro da casa. O veículo foi apreendido, as 2 pessoas foram levadas ao hospital da PUC Campinas e depois de receber alta, quem estava dirigindo o carro roubado vai ter que esclarecer, porque ele no mínimo responde pelo crime de receptação por um produto roubado que ele estava dirigindo. Se ele participou do roubo, se ele teve acesso a esse veículo de uma outra forma, é o que a Polícia Civil vai investigar em Campinas. Um outro caso que está sendo investigado na cidade é com relação
há uma tentativa de homicídio relacionada a ciúmes. O Guilherme Selegato foi até o Campo Belo, local onde o crime foi registrado, e traz mais informações na reportagem. A discussão seguida de tiros aconteceu nessa rua na região do Campo Belo, em Campinas. Vítima e agressor moram próximos. O autor dos disparos não aceitava o fim do relacionamento e foi até a casa da ex-mulher para tirar satisfações com o atual companheiro dela. O homem contou à polícia que o namorado da ex-mulher teria feito ameaças a ele. O suspeito então sacou a arma e disparou. A vítima foi atingida na perna e na barriga e encaminhada ao Hospital Ouro Verde. De acordo com a polícia, após os disparos, o filho do atirador teria ajudado o pai a esconder a arma do crime. O suspeito tentou fugir, mas foi detido pela polícia e encaminhado à 2ª Seccional de Campinas. Ele foi preso em flagrante, indiciado por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça. 10h49, nesse momento tem operação da Polícia Federal com desdobramentos também na região de Campinas. É a 2ª fase da Operação Jogada Ensaiada, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa voltada à manipulação de situações em partidas de futebol, algo que teria movimentado cerca de 11 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, as equipes estão nas casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema. Claro, só tem o esquema porque tem jogador que participa. E um desses mandados é cumprido agora na cidade de Sumaré. A Polícia Federal ainda não informou se nessa residência onde estão as equipes mora um jogador, um empresário ou um apostador. Mas ao longo do dia, novas informações vão chegando. Quem está comandando a operação hoje é a Polícia Federal de Aracaju, no Sergipe. Então é a partir de lá que chegam as informações, mas há mandados, além da capital sergipana e além de Sumaré, nas cidades de Araguaína, no Tocantins, Açu, no Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, na Paraíba, Fortaleza, Igaraçu, cidade do interior pernambucano, Rio de Janeiro e na capital São Paulo, capital do estado de São Paulo. A operação teve na primeira fase, em outubro de 22, o objetivo específico no futebol de Sergipe. Mas a análise do material que foi apreendido revelou que o esquema é muito maior e de âmbito nacional. Polícia Federal informou que o órgão identificou diálogos em que empresários, representantes de jogadores, apostadores e dirigentes combinavam manipulação até de resultados das partidas, com o objetivo de ganhar ilicitamente em sites de apostas. Até o momento foram identificadas manipulações em jogos de campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão, e a Série C, a 3ª divisão nacional. Os investigados respondem por crimes previstos na Lei Geral do Esporte e por organização criminosa. Nós já vimos até aqui, Thiago Prudente, participação de jogadores, um deles inclusive que estava no Guarani nesse ano, o Diego Porfírio, mas não foi investigado no período em que esteve em Campinas, mas sim quando jogava no sul do país e a partir da investigação, quando ele era atleta do Coritiba, depois foi afastado também do Guarani. Mas naquele momento que se via de manipulação, que não é algo menos grave, era para que o jogador recebesse cartão amarelo, para que o jogador estivesse ali na mão desse manipulador com um número de escanteios, situações em que também é possível fazer o jogo através dessas casas conhecidas como bets, os sites de apostas da internet. Você não aposta apenas em quem vai vencer a partida. Você pode apostar que o Thiago Prudente vai levar um cartão amarelo no primeiro tempo. Se o jogador está na gaveta, como se diz na gíria do futebol, ele vai levar o cartão e você vai receber por esse valor. Isso já é triste por si só para quem é apaixonado pelo futebol, para quem vive o futebol como torcedor, como profissional. Agora, a investigação vai avançando para manipulação de resultado. Aí é algo que você precisa ter número expressivo de atletas também dentro do esquema e que interfere definitivamente em algo que é a paixão do torcedor, que é saber se o time dele vai ganhar ou não, Thiago. A gente pula uma etapa já, né? Não vou usar a palavra avança, mas é uma segunda etapa, né? Porque o que se tinha até agora era essa questão da manipulação aí de cartões amarelos, expulsões, em que alguns jogadores eram aliciados
por esses grupos aí que faziam apostas nessas casas de apostas. Até o momento não há aí nenhum indício de que as casas de apostas estavam envolvidas, mas sim esses grupos que faziam as apostas e depois aliciavam os jogadores. O que se tem agora, manipulação de resultados, é outra história, é uma coisa muito mais grave, porque aqui tem ali, não que o outro não seja grave, tá, gente? Mas é uma situação muito mais complicada, porque demonstra que tudo aquilo que o torcedor, que as pessoas estão ali esperando, toda aquela estrutura não serve de nada, porque o resultado já está precificado, já se sabe o que vai acontecer. E é uma investigação delicada, né, Heitor, de se fazer. A gente tem que lembrar que foi 2006 ou 2007, quando a gente teve... Máfia do Apito? Isso. 2005. 2005, ó, errei. Os 2 anos. A gente teve também ali a interferência na máfia do apito, exatamente o juiz, como tem um controle maior, de resultados, de resultados finais de partidas, interferindo nesse resultado, e a gente viu no que deu. Na confusão que se deu, e se isso se repetir novamente, a gente vai ter aí pela frente um desafio muito maior, que é como fazer o controle disso, é como evitar que situações como essa se repitam. A gente tem a regulação agora das casas de apostas esportivas, que traz uma série de regulamentações para tentar evitar o que aconteceu com essas quadrilhas agindo para aliciar jogadores. Por exemplo, pessoas ligadas a clubes, uma série de pessoas não podem apostar nessas casas de apostas com a regulamentação. Então a gente está tentando criar uma legislação para tentar evitar isso. Mas é muito complicado, é algo muito sensível e, sem dúvida nenhuma, coloca em xeque mais uma vez o futebol brasileiro. Vamos esperar a abertura dessa investigação para entender exatamente o que está sendo investigado, ponto a ponto, mas é um sinal de alerta, né, Heitor, para um esporte que desperta a paixão de milhares de torcedores que estão ali esperando o seu time vencer, uma boa atuação, e podem ser surpreendidos no futuro, descobrindo que o resultado foi manipulado. Infelizmente, espero que isso não se repita, né, mas com essa investigação da Polícia Federal, há fortes indícios de que algo aconteceu. Vamos esperar o que é esse algo e qual a extensão dessa investigação, né? A máfia do apito, em 2005, foi descoberta em uma reportagem da revista Veja e, na ocasião, os envolvidos eram os árbitros. Apostadores utilizavam casas fora do país para apostar em resultados de jogos, e foram 2 os árbitros afastados, investigados e depois até presos pela Polícia Federal por um tempo. Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro FIFA, e o outro, que era da Federação Paulista de Futebol, Paulo José Danelon. Na ocasião, 11 jogos foram manipulados, tiveram resultado cancelado, e os atletas não sabiam o que estava acontecendo. Alguns jogos havia uma tentativa de manipulação. Me lembro, por exemplo, de um Vasco e Figueirense, que foi 2-1 para o Vasco, que há uma conversa que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho disse: eu queria, mas o Romário não deixou fazer o resultado. E o Vasco venceu aquele jogo, mesmo com o árbitro tentando de todas as formas fazer com que o Vasco não conseguisse o resultado. 11 jogos foram anulados, um deles, inclusive, da Ponte Preta. Ponte Preta 1, São Paulo 0, e foram realizados novamente. A Ponte ganhou de novo do São Paulo de 2-0, mas outros times não conseguiram repetir o resultado. Inclusive, esse jogo do Vasco, que venceu porque o Romário arrebentou e não conseguiu ter a manipulação da partida, terminou 3-3 quando ele foi refeito. Então, há muita discussão até hoje. Se você pegar a conta da classificação pelos jogos antes da anulação, o campeão seria o Internacional. Depois da anulação, foi o Corinthians, que não tem nada a ver. Foi para campo, jogou e ganhou as partidas depois para ser campeão brasileiro naquele ano de 2005. Tomara que não se repita algo assim, porque agora estamos falando não só do árbitro participando, mas dos protagonistas, dos jogadores, o que é ainda mais triste, o que é ainda pior e, para mim, ainda mais grave. Ainda falando em investigações da Polícia Federal, às 10h57, agora a gente traz os desdobramentos da ação da PF no combate aos assaltos que acontecem nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Ontem, a Lucimere Ramalho trouxe informações em primeira mão da operação ainda em andamento, e agora nós temos um balanço desse caso que termina com 7 pessoas presas, uma quadrilha considerada violenta, perigosa, que não media esforços para manter reféns
Caminhoneiros, trabalhadores que às vezes eram pegos de surpresa, na maioria das vezes, parados em postos de combustíveis, em locais de descanso, depois de um almoço, depois do jantar, no período em que estão dormindo, e ali viviam momentos de terror. Nós conversamos com o delegado Edson Souza à frente dessa investigação por parte de Campinas, e ele traz mais detalhes de como agia essa quadrilha e da importância de ter uma resposta rápida, porque os crimes aconteceram um atrás do outro nas últimas semanas. É uma associação violenta em que pelo menos 3 deles nós acabamos de apurar. Aí já tem passagens criminais por roubo, receptação e posse e porte ilegal de arma de fogo. A forma deles trabalharem era principalmente por meio da violência, ou seja, havia a abordagem dos motoristas em locais parados, dentro ou fora da cidade, aqui mesmo em avenidas movimentadas ou em locais de descanso em rodovias. Uma vez abordadas as vítimas, estando elas acompanhadas ou não, isso não os intimidava, eles levavam para um matagal, onde ela era permanecida ali em cárcere, com grande violência e uso de arma. Alguns foram encapuzados, outros foram colocados debaixo de cobertores, para que eles pudessem destinar o caminhão. O deslocamento do caminhão era feito com o uso de jammer, que é um equipamento que bloqueia o sinal, porque muitos dos caminhões têm sistema de rastreamento, e isso era bloqueado por meio desse aparelho que eles utilizavam. Durante as buscas e apreensões, nós encontramos em Sumaré, com um dos investigados, contra quem tem um mandado de prisão temporária, um revólver e munições, bastante munições aí de calibre 38, mais munição de calibre 12. Em outro dos alvos, nós encontramos munições aqui na cidade de Campinas. Ao todo, são 7 investigados, uma mulher. A mulher tinha uma função de organização, de até uma certa liderança dentro do grupo, e era responsável em alguns, pelo menos 4 dos roubos, em resgatar os seus integrantes após liberarem as vítimas. Então, abordavam, levavam a vítima para um matagal, onde permanecia ali restrita, e encaminhavam o caminhão por meio do jammer. A mulher, após a liberação da vítima, a mulher os resgatava na rodovia ou onde quer que tivessem. Perfeito? Um dos integrantes foi preso em flagrante ao tentar dirigir um dos caminhões roubados e, ao ser avistado pela polícia, tentou, na rodovia Dom Pedro, tentou fugir da polícia e acabou batendo o caminhão na defensa metálica. E ali ele foi preso em flagrante. Além daquele delito específico que ele cometeu naquele dia, a Polícia Federal reuniu indícios e provas suficientes para mostrar que ele tinha uma associação permanente com esses outros integrantes, de forma que ele recebeu também uma ordem de prisão temporária. Essa investigação é recente. Nós acreditamos que eles tenham dezenas e dezenas de roubos no currículo dessa associação, mas nós focamos em 6 principais, que era suficiente para mostrar a permanência deles. E por que isso? Como nós começamos a operação recentemente, nós tivemos que imprimir uma grande velocidade, uma grande celeridade nas investigações, porque eles não paravam, eram diuturnamente praticando. Então, com o receio de que houvesse lesão à integridade de alguma das vítimas, ou até morte, nós adiantamos, antes da comprovação total de todos os roubos, do exaurimento de toda a prática deles, nós adiantamos para prendê-los nessa data. O delegado Edson Souza, da Polícia Federal, falando sobre a operação em Campinas para desarticular uma quadrilha especializada em assaltos de carga e também dos caminhões nas rodovias que cortam a nossa região. 11:02, um rápido intervalo. Na volta, destaques nacionais também aqui no Manhã Bandeirantes. Será que sai essa semana a votação do arcabouço fiscal? Teve reunião ontem entre lideranças e a gente vai trazer o resultado dessa reunião logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor.
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O nível de endividamento do brasileiro caiu pela primeira vez em 7 meses e chegou a 78,1% das famílias em julho. A informação foi divulgada nesta semana pela Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. O estudo afirma que a queda é um reflexo do programa Desenrola Brasil. O programa Desenrola Brasil começou a fazer a renegociação de dívidas de pessoas com renda de 2 salários mínimos até 20 mil por mês. Em setembro, começarão a ser atendidas as pessoas com renda de até 2 salários mínimos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 5 minutos. Ouvinte participando conosco pelo 971021493. Falávamos agora há pouco sobre a máfia do apito de 2005. E o ouvinte José Rodrigues, que claramente não é corintiano, escreve: o Corinthians sendo eternamente ajudado pelo apito amigo. Deixa eu aproveitar e trazer uma informação que acaba de ser publicada pelo Santos Futebol Clube. Alexandre Galo é o novo coordenador técnico do Santos, vai substituir Paulo Roberto Falcão, que está sendo investigado por suspeita de importunação sexual em um hotel na Baixada Santista. O Santos, que já contratou Diego Aguirre como técnico e que agora aposta em Alexandre Galo para coordenar os bastidores. Sei não, viu? Acho que ano que vem vamos ter o Santos na tela da Band na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 11h06, mas o Santos ainda tem muita chance de não cair, mas eu não sei, sentimento, viu? Do jeito que tá, o jeito que tá jogando... Antes que os santistas acusem o Heitor de não estar sendo isento, porque o coração dele é verde paulistano, eu vou fazer uma defesa aqui, porque quando ele falou do Corinthians na máfia do apito, o coração dele não falou mais alto. E então era o Corinthians, né? Hã? E era o Corinthians, não era qualquer rival. Então ele está fazendo uma análise isenta sobre o Santos. Eu também acho que tem uma grande chance. Pelo menos o Santos está traçando o roteiro perfeito do rebaixamento. E para quem, como torcedor do Guarani, eu sei bem como esse roteiro se dá. Então, com todo respeito aos bugrinos aqui que também sabem disso, o Guarani já passou várias vezes pelo rebaixamento. E o roteiro, né? Talvez o Santos esteja aí o ano que vem na tela da Band. Eu já passei também. Hã? Eu já passei por isso também, mas não quero lembrar. Então, com todo respeito aos santistas, é bom se cuidar, porque senão, ano que vem, é bezona na certa. Santos está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 18 pontos, mesma pontuação do Bahia, atrás pelo saldo de gols, -8 contra -6, e faz sim, o roteiro certinho de cair, como já fizeram Cruzeiro, como já fizeram Internacional, e aí você olha e fala, não, tem time pior, tem. Mas quando o grande entra na zona de rebaixamento é difícil sair. Agradecendo ao Marcos Silva Bedin, torcedor ponte pretano, que está acompanhando a gente também direto da cidade de Hortolândia. 11h07, as linhas 103 e 104 vão ter mudança no itinerário na cidade de Campinas. Atenção você que utiliza o transporte público. A linha 103, ela passa pelas regiões do DIC 2 e do DIC 3. E a 104 é do DIC 4.
Essa mudança vai ser para estender até o residencial Mandela, no DIC 5, região do Ouro Verde, e passa a valer amanhã. Medida adotada pela INDEC, que vai fazer mudança no trajeto e também em algumas paradas. Para saber os pontos específicos de parada, a INDEC colocou algumas placas dentro dos ônibus e também tem o telefone 118 Fale Conosco da INDEC. Informação também com relação ao abastecimento de água para amanhã. Atenção, você morador da região do Jardim Chapadão, amanhã vai ser realizada uma obra de interligação do Centro de Reservação João Ebolato. É uma obra da Sanasa para fazer uma mudança ali que já era necessária e para a economia de água também, quem sabe, no futuro, na região do Jardim Chapadão, a partir das 8 horas da manhã e deve se estender até as 18 horas. Durante esse serviço, vai ser necessário interromper o fornecimento de água. Os imóveis localizados entre a Avenida Cônego Antônio Rocato, Avenida João Ebolato, Rua Sebastião Bueno Mendes, Avenida Lix da Cunha, Rua Doutor Davi Vicente, Rua Germânia, Avenida Barão de Itapura, Rua Camargo Pimentel e Rua Eleutério Rodrigues. Imóveis nessas ruas e avenidas que eu citei serão impactados com a interrupção temporária de água. Recomendação é para que haja hoje o racionamento, sempre a economia, mas hoje especificamente para esses moradores, uma atenção redobrada. 11 da manhã e mais 9 minutos. Ontem, uma reunião entre lideranças, entre o presidente da da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outras lideranças políticas aconteceu para discutir o arcabouço fiscal. Havia uma expectativa para que ainda esta semana houvesse a votação, ou pelo menos que o assunto fosse tratado em plenário e assim desse andamento a uma das pautas econômicas mais importantes e mais sensíveis para o governo. Cláudio Cajado, que é relator desse texto, afirmou que na semana que vem ele deve ser colocado em pauta na Câmara. Isso foi depois de uma reunião, como eu disse, na casa de Arthur Lira. E logo na saída, em uma entrevista coletiva, ele falou à imprensa o que foi discutido, ou pelo menos o que eles quiseram passar para a imprensa do que foi discutido a quatro paredes. Tivemos um consenso de que é necessário que se ouça também o governo, os técnicos do governo, para que pudessem esclarecer o que foi dito quando da votação na Câmara e as alterações que foram efetivadas pelo Senado. Então, ficou acordado entre todos os líderes que faremos uma reunião na próxima segunda-feira, aqui na residência oficial, às 19 horas, com os líderes, o presidente Arthur Lira e técnicos do governo, para que possamos discutir as alterações e os motivos pelos quais, tecnicamente, elas foram feitas. Até lá, o arcabouço fica fora da discussão dessa semana e vamos aguardar a semana que vem essa reunião para que possamos, depois, com os líderes ainda, não sei se ainda na própria segunda-feira ou na terça-feira, discutir o que permanece e o que não permanece no texto para que possamos levar a plenário. Esse Cláudio Cajado, relator do texto da chamada, e olha, eu não aguento mais falar esse termo, arcabouço fiscal, é o relator desse texto e que está mostrando que há uma articulação para que ele seja colocado em pauta o quanto antes. Discutiram de fato termos técnicos, questões de mudança, ou discutiram como o Centrão vai pressionar mais o governo para passar um texto que é tão importante para a economia, ô Tiago Prudente? Olha, Heitor, se você está cansado de falar arcabouço, eu também estou no mesmo time, não aguento mais falar sobre isso. O que está aí em discussão mesmo sobre o arcabouço fiscal é outra história, não é o arcabouço em si. É a questão dos ministérios, da reforma ministerial, tem a ver com o novo PAC que deve ser lançado aí nos próximos dias, para ver para onde o dinheiro está indo, quem vai ganhar, quem vai receber, quem não vai receber, e é basicamente isso. Então o Centrão
está neste momento interessado nessas pautas. E o arcabouço fiscal é a moeda de troca para que essas pautas sejam atendidas, ou que o governo dê mais atenção aos nobres deputados do Centrão, que tem ali a maioria para votar para conseguir ali a maioria para aprovar o arcabouço fiscal. Bom, Lira disse que vai colocar na semana que vem uma reunião para fazer essa análise, mas a verdade é que ele está esperando aí avanços na reforma ministerial do governo Lula e também o lançamento do novo PAC. Detalhe, como o arcabouço já foi aprovado na Câmara, no Senado, e só voltou novamente porque teve algumas alterações no Senado, é uma votação muito mais simples do que aquela. E o presidente da Câmara tem até o fim de agosto para fazer essa votação. Então, na verdade, a gente vai ver essa novela, eu acredito, pelo menos pelas próximas 2 semanas, enquanto as negociações seguem em Brasília. Mas o interesse do Centrão não é com projeto fiscal para o Brasil, não tem nada a ver com isso, isso fica muito claro pelas articulações que se dão em Brasília nesse momento, busca por cargos, sejam eles no primeiro escalão, com os 2 ministros que devem assumir em breve, só não se sabe em quais pastas esses ministros estarão, mas também cargos de segundo escalão. As pessoas, às vezes a gente deixa isso aqui muito sem tocar nesse assunto, mas os deputados fazem muitas indicações para cargos em estatais, cargos de autarquias do governo, então são cargos de segundo escalão ali, até de terceiro, nos seus estados, então eles fazem essas indicações e esperam sair para poder fazer a votação. É isso que está acontecendo. Aqui sem rodeios, sem ficar maquiando, é isso que está acontecendo. O que está em discussão não são as mudanças do arcabouço no Senado, mas sim quem vai levar o que nesse mês de agosto no Congresso Nacional. 11h15, deixa eu agradecer aqui a participação do ouvinte pelo 971021493. O José Luiz Fulan, Tiago Prudente, ele quer saber nossa opinião sobre um assunto que eu vou, inclusive, trazer atualização aqui. O que vocês acham do ajudante de Bolsonaro em fazer cotação para vender um bem que pertence ao acervo do Estado? Um relógio no valor de 50 mil euros. Ele se refere a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria tentado vender um relógio de luxo concedido ao ex-presidente pela Arábia Saudita, naquela lista dos presentes da Arábia de 6 de junho de 2022, e estava fazendo cotação nos Estados Unidos pós-eleição. Então, já em janeiro, depois que os dois estavam nos Estados Unidos. Olha, José Luiz Fulan, mais espantado do que o personagem público, no caso, presidente, ajudante de ordens, confundir o que é público e privado, e aí não digo nem na inocência de acreditar que o presente que é dado está na lei, e isso é quem ocupa um cargo como presidente da República, ajudante de ordens de um presidente da República, tem que saber o básico do que é lei. Presente dado para o país é patrimônio público, não é patrimônio pessoal. Mais espantado do que ver esses personagens utilizarem esse valor como se fosse pessoal, eu fico espantado de ver pessoas defendendo que eles têm o direito de fazer isso. Defendendo que, deixa o Bolsonaro vender o Rolex. Esse Rolex é meu, é seu, é do Fulan, é do ouvinte da Rádio Bandeirantes, é patrimônio público. Então, ele não pode ser vendido como se fosse algo normal. Ele não pode ser vendido como se fosse um Rolex que você comprou numa loja do shopping. E é impressionante como tem gente que acha que não, tá tudo certo, tá tudo bem. O fanatismo político faz as pessoas ficarem tão cegas que não percebem algo que é tão óbvio. Mas é um relógio. Tudo bem, mas é um relógio público, é patrimônio público e assim tem que ser tratado. Não pode virar acervo particular. Concorda comigo, Tiago Prudente? Concordo com você inteiramente. Acompanho o relator, como dizem os nobres deputados, os nobres juízes em votação em cortes. Eu acho que assim, é o seguinte, no mínimo, é estranho o ajudante de ordens ter ido lá cotar o valor de um relógio que faz parte do acervo nacional. É no mínimo estranho. Objetivo. Fazer a cotação não é crime. A gente tem que pontuar isso aqui. Não é crime. Ele ir lá e fazer a cotação não é crime. A venda, sim, se tivesse sido efetuada, é um crime. Do contrário, não é crime. Fazer a cotação, eu posso cotar o que eu quiser. Isso não tem problema nenhum. Então, a gente está aqui, eu
parto do seguinte ponto: é estranho, não é usual, por que ele foi lá cotar o valor desse relógio para venda? Não tem sentido algum. Não tem sentido nenhum. E é isso que você disse. Eu posso vender o que eu quiser, desde que seja meu. É simples assim, desde que seja meu. O relógio não era do ajudante de ordens, o relógio não era do ex-presidente Jair Bolsonaro, o relógio era do Estado brasileiro. Então quem tem que vender é o Estado brasileiro. E no nosso país, o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, o STF, eles não são o Estado. Eles fazem parte do Estado e representam. E eles são trocados ao longo do tempo. Aqueles que são políticos pelas eleições e aqueles que são indicados ao STF quando chega a sua idade. Mas eles não são o Estado. Senão a gente vai cair aqui... eu vou não vou cometer um erro histórico, mas existia um rei francês, se eu não estou enganado, que dizia: eu sou o Estado. Isso não existe. Então, eu só posso vender aquilo que é meu. E esse relógio era do Estado brasileiro. Quem pode vender ele é apenas o Estado brasileiro, e não aqueles que estão lá temporariamente governando. Rei Luís XIV, que disse a frase: o Estado sou eu. Ninguém é o Estado nesse país, e ninguém... Não me entra na cabeça como é que alguém acha que não, tá tudo certo. Tem que defender milionário vendendo Rolex, que é patrimônio público, como se fosse algo normal. Tem coisas que passam da ideia política. Tem situações que passam da análise de concordar ou não concordar politicamente com o estilo de governo. Tem situações que entram no fanatismo. E isso a gente vê muito nesse país. 11h19, um rápido intervalo. Na volta, você ouviu agora há pouco a Rafaela Oliveira falando sobre o número de endividados no Brasil. Tem uma nova campanha que a Serasa está com um caminhão rodando o Brasil para fazer renegociações. E esse caminhão tem data para vir para Campinas. Vou falar sobre isso logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze 21, uma última passada no nosso WhatsApp. Deixa eu agradecer aqui, muitas mensagens chegando. Agradecer a Leonora Andreasa, que está com a gente também participando aqui, trazendo também opiniões. E tem áudio chegando também aqui do nosso ouvinte DJ Ale. Vamos ouvir o que ele quer. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, só para tirar uma dúvida de um comentário que você fez agora. Você estava dizendo que a pessoa lá tentou vender o relógio, que o relógio é patrimônio público, meu, seu, de todos os brasileiros. E as coisas que foram compradas na reforma do Alvorada, tipo sofá Natute, essas coisas assim, muito caras, só exemplificando, porque um sofá desse tá aí 100 mil reais, certo? Então, essas coisas também são patrimônio público. Então o Lula, quando sair do Alvorada, tem que deixar essas coisas lá? É isso? Grande abraço a todos, DJ Ale. O que foi comprado com dinheiro público é público.
O que foi comprado com o salário do presidente, com o salário das pessoas que convivam com ele, é particular. Essa é a regra e é assim que tem que ser seguida, independente de quem é o governo. Presentes para o país são públicos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a lei que foi alterada recentemente para desgosto, de repente, de alguns, mas é a lei. E ela tem que ser seguida. Então, o que é pago... Porque a gente esquece que as pessoas que estão em cargo público também têm o dinheiro para gastar e comprar objetos próprios. O que for próprio é dele, o que não for próprio é público e fica lá. Simples assim, independente de quem estiver ocupando o cargo. 11h23... Olha, o caminhão da Serasa está rodando o Brasil. Começou uma ação que é parte do projeto de renegociação de dívidas, que faz também corpo ao Desenrola, um programa em que muitos brasileiros já conseguiram tirar o nome da lista de endividados. O Serasa tem data para chegar com esse caminhão para Campinas. O Tiziano Kessler vai contar para a gente onde começa esse trajeto, como funciona o caminhão, e eu trago a atualização logo depois da reportagem. O Thiago e a Tamires vieram para tentar quitar dívidas que se arrastam por 5 anos. Terminar com tudo isso para poder usufruir do crédito, mas poder ter o nome limpo, descansar a cabeça também. Em tempo de inadimplência recorde, a Serasa pegou a estrada. O caminhão da empresa vai percorrer 22 cidades de todas as regiões do país. A primeira parada é em Porto Alegre. Nele é possível fazer renegociações com mais de 500 empresas, inclusive bancos, dentro do programa Desenrola Brasil. Vale bastante a pena, as pessoas costumam encontrar descontos de até 90% ou mais, nas épocas de feirões. O Flávio devia pouco mais de R$300 para uma financeira. Conseguiu um bom desconto e vai pagar R$87. Igual eu vou pagar ali, Deus, já tô livre já das contas. Em todo o país, há mais de 71 milhões de consumidores inadimplentes. E além da renegociação, o projeto Serasa na Estrada promove atividades de educação financeira, para que a dor de cabeça das contas atrasadas não volte a incomodar quem consegue se livrar delas. A Josiane conseguiu desconto e quitou uma dívida que ficou pendente quando ela emprestou o nome para outra pessoa. Agora, não quer nem pensar em voltar para a lista dos inadimplentes. Emprestar nome nunca mais. Simples assim, nunca mais mesmo. O caminhão estará em Campinas no dia 5 de setembro. O Serasa ainda não divulgou o local exato onde vai acontecer o atendimento ao público nessa ação itinerante. Começa em Porto Alegre, depois segue para Florianópolis, Curitiba, São Paulo e 5 de setembro, 5/9, é a data para a chegada à cidade de Campinas. Possibilidade de renegociação de dívidas é algo que, nesse momento, pode tirar muita gente da lista de endividados, quem sabe fazer com que essas pessoas possam voltar a investir, voltar a gastar. E quando a gente fala em investir, né, Thiago, não é colocar dinheiro necessariamente na bolsa de valores, ela tem o direito de fazer isso se ela quiser, mas é gastar dentro de casa, é gastar com um eletrodoméstico novo, é fazer um financiamento de algo que ajuda a movimentar a economia, e essa é uma das prerrogativas desses programas todos de renegociações de dívidas. Sem dúvida nenhuma, mas eu vou confessar que, Heitor, que a hora que você falou, o caminhão da Serasa tá passando, eu já fiquei assustado. Falei, será que o meu nome tá no Serasa? Que eu recebo os e-mails aqui, eu não sei se os ouvintes também recebem, dessas empresas que fazem essa questão dos nomes aí, vira e mexe, chega um e-mail, temos um acordo para você. Aí eu falo, mas será que o meu nome tá no SPC, no Serasa? Eu vou ver, é só uma propaganda da empresa, mas você fica assustado, por isso que eu fiquei assustado com o caminhão aí da Serasa. Mas é importante demais colocar essas pessoas de novo ali na linha de crédito, muita gente tentando renegociar suas dívidas, e esse é o ponto central. O brasileiro quer pagar suas dívidas, mas é preciso ter condições para isso, né? Preciso ter oportunidade, ter um parcelamento acessível, um parcelamento que ele consiga pagar, e claro que, como já fiz uma crítica aqui anteriormente, também a concessão dessas empresas que também, principalmente os bancos nesse caso, que fazem uma cobrança exagerada dos clientes, principalmente quando há o atraso de qualquer tipo de pagamento ou até de renegociação, muitas vezes se negando a renegociar. Mas é importante demais essa iniciativa porque, principalmente dívidas menores, né?
aí com a compra de outros itens conseguem ser solucionadas e traz tranquilidade para essas pessoas que voltam a poder ter crédito e comprar. Lembrando que muita gente só consegue fazer uma compra maior ali no parcelamento e sem crédito isso fica impossível, então que venha o caminhão da Serasa. Para a gente fechar aqui, as últimas participações dos ouvintes, o DJ Alê questiona, com cartão corporativo, quando é comprado, também será público? Sim, cartão corporativo é dinheiro público, DJ Alê. O nosso ouvinte aqui, o José Rodrigues, ele diz: o Brasil foi governado durante 4 anos pelo que ele considera um bando de lacaio, travestidos de cidadão de bem. Agradecendo também ao Edson Elias, que escreve: bom dia, triste a situação que o Brasil vai atravessando. Tudo vai perdendo a credibilidade. A política, a justiça, a imprensa e agora o esporte, se referindo à investigação das possibilidades de manifestação, de manipulação de resultados, algo investigado pela Polícia Federal com desdobramentos em Sumaré. E uma última mensagem, final do telefone 4866. Antonella, quando você nasceu, uma nova luz resplandeceu em minha vida. Netinha querida, você é um anjinho iluminado em nossas vidas. Te amo muito com todo o carinho e amor do vovô. Parabéns a Antonella, que não sabemos quem é. Vovô acho que errou o número do telefone, mas fica aqui também o carinho para a aniversariante do dia. Tiago Prudente, voltamos amanhã às 10 da manhã. Então, parabéns para a Antonella aí, sintonizada já na Rádio Bandeirantes. Um abraço aos ouvintes e até amanhã. Espero que amanhã o dia esteja um pouquinho mais tranquilo, né, gente? A gente precisa de um respiro também, né? Um abraço para vocês. A partir de agora, Carlos Batista comanda o Nossa Área com o noticiário esportivo, preparação da Ponte Preta que enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto no próximo sábado. A repercussão também, expectativa do Guarani. Mudou o horário, hein, gente? Mudou o horário do jogo do Guarani no próximo domingo. Carlos Batista vai trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região